De volta com o nosso Conta Mais, hoje recebendo o Igor Zácara para continuar nosso papo sobre fluxo de caixa, otimização de fluxo de caixa. Igor, vamos entrar mais então na questão de como esse serviço acontece e o que você espera, o que o empresário deve fazer, né, para otimizar o seu fluxo de caixa, né? É importante ele ter um planejamento em relação a todas as entradas e as saídas que ele tem na empresa. Então, se ele tem tudo muito organizado, pagamentos no início do mês, final do mês, ou então a cada 15 dias ele tem o fluxo de pagamento dele, ele consegue ter uma organização de otimizar essas aplicações financeiras de uma forma melhor, certo? Agora, se ele não tem isso bem organizado, tipo emissão de cheque, ele emite cheque, não sabe, não tem total controle quando aquele cheque vai entrar, não tem total controle sobre todas as despesas que tem dentro da empresa dele por semana, por quinzena, por trimestre. Então, se ele não tem total controle sobre esses custos, é importante ele ter cuidado, porque assim, a partir do momento que ele não tem total controle sobre a entrada e saída desse recurso, ele pode estar com dinheiro aplicado e entrar alguma duplicata venceu, um cheque na conta, e isso terminar atrapalhando a otimização desse... A otimização ela fica penalizada. Ela termina ficando penalizada, então entendeu? É importante, antes de tudo, uma organização de contas a pagar, de contas a receber semanalmente, isso. quinzenalmente, para facilitar a vida do otimizador. Isso. Geralmente lá na empresa, o cliente chega e pergunta, por exemplo, ele tem lá o contato lá da empresa, a parte contábil, né? Então, ele vê lá, ele vai verificar nos próximos 15 dias quanto eu tenho a pagar, quanto eu tenho hoje, e aquela sobra que ele não vai utilizar, ou então, mesmo utilizando, ele pode deixar alguns dias aplicados, e aquele dinheiro que ele sabe que, por exemplo, quando a gente pega ali 3 anos de uma empresa e vai pegar o fluxo médio de caixa dele, o mínimo que ele sempre teve em conta parado e nunca usou, né? Aí a gente pega 3 anos ali, ele sempre tem um caixa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas ele sempre teve mais do que 600, 500 mil parado. E que quando o caixa cai, nunca pega naquele patamar. Então, tem aquela gordurinha sempre. Aquela gordurinha. Então, por que não pegar aquela gordurinha e trabalhar com um prazo maior? Que ele trabalhando com um prazo maior, em pessoa jurídica hoje, por mais que falem que não se consegue uma aplicação boa no mercado, mas você hoje consegue chegar em aplicações de renda fixa a 130% CDI, onde você vai conseguir ali quase 12% líquido ao ano. Entendeu? Então, você está falando o seguinte, você está dizendo que a otimização do fluxo de caixa requer uma organização de contas a receber, contas a pagar. Muito bom. Além disso, é preciso ter o conhecimento desse saldo, essa gordurinha aí, porque no planejamento, né, para essa otimização aí, você já tem que dividir, separar, ratear aí o que é realmente de curto prazo, o que é de médio e o que é de longo prazo, para você aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Aquelas aplicações que são de curto prazo e que tem que ser liquidez imediata, pedir para resgatar na mesma hora entra na conta, essa vai ter um percentual menor do que a de curto e a de curto vai ter um percentual menor do que a de longo prazo. Então, assim, tem que saber que no curto prazo ali você vai conseguir chegar a 100% CDI. Então, 100% CDI, 10,81 ao ano. No médio prazo, você vai conseguir chegar ali de 100% até 105%, 110% CDI. E no longo prazo, você já consegue trabalhar 120%, 130% CDI. Então, se a empresa ela for muito bem organizada no seu fluxo de caixa, ela consegue trabalhar esses 3 parâmetros, o curto, o médio e o longo prazo, muito bem definido. E isso dá um excelente resultado financeiro no final do ano, entendeu? E aí, quando você começa, né, ou até antes de começar, você tem algumas soluções. Né? Você estava falando antes sobre aquela história de você já ter um estoque de CDB. Isso. Fala o pessoal de casa o que é isso. Aí, por exemplo, onde é que isso entra na otimização? Primeiro tem que olhar lá, por exemplo,
Igor, eu já tenho aplicado lá em CDB, certo? Tenho tantos R$1.000 aplicado em CDB, vamos supor, R$500.000 aplicado em CDB. Primeiramente, ele tem que verificar quantos por cento do CDI ele está pegando nesse CDB que ele está lá hoje. Se for aplicação automática, resgate logo e aplique no diário você mesmo, sem ser no automático lá. Chegue, ligue para o seu gerente, discuta uma taxa melhor do CDI e chega a um acordo com ele lá, certo? E que isso ninguém está acostumado. Então, negociou essa taxa do que você já tem lá. Não precisou, um exemplo, já está com 100% de CDI, vamos supor, esses 500 mil já está em CDB aplicado com 100% de CDI. Vai começar agora essa parte de o fluxo de caixa você vai querer começar a aplicar, certo? Então, se você já tem um estoque de CDB, ele já está há mais de 30 dias aplicado, por exemplo. Se você vai começar a aplicar agora o fluxo de caixa que você tem para 10 dias, 15 dias, você aplica junto, as entradas, né? Coloca as entradas dentro desse CDB, no CDB, vai colocando dentro do CDB e quando você for resgatar daqui a 10 dias para pagar as duplicatas, você já vai pegando do dinheiro antigo que você tem aplicado, que esse já vai estar fora da taxa do IOF, que é uma taxazinha que o governo federal cobra quando você resgata antes de 30 dias. Então, se você hoje já tem um estoque de CDB, ou então um estoque de fundo de renda fixa, certo? Se você quer começar a fazer isso hoje, você já pode jogar naquela aplicação que está lá, certo? Porque quando você for resgatar para daqui a 10 dias, você já vai utilizar do dinheiro... É uma carência de IOF. Seria, uma carência de IOF. Você cria um fluxozinho para não estar pagando esse IOF, que é importante, certo? Agora, caso ele não tenha nada aplicado, que esteja parado na conta, que esteja naquelas aplicações automáticas lá e que ele tem que iniciar esse trabalho de agora, certo? Então, se ele precisa aplicar um dinheiro hoje para resgatar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a 5 dias ou então amanhã, certo? Ele tem que procurar no banco as operações compromissadas, certo? Que essas operações compromissadas de EI, muita gente também desconhece, certo? Ela não, esse tipo de operação compromissada no mercado, ela é isenta do IOF. Então, ela pode subir a aplicação hoje na pessoa jurídica e descer amanhã, sem precisar pagar o IOF, que leva grande parte do lucro do cliente hoje, essa tarifa do IOF. Então, a compromissada hoje, você consegue aplicar e desaplicar, aplicar e desaplicar, sem pagar nenhuma taxa de IOF, só vai pagar o imposto. E qual é a desvantagem dela, então? A desvantagem dela é que os bancos só liberam para fazer operações compromissadas com volumes financeiros mais altos, geralmente 200, 300, 500 mil reais, certo? Para você poder estar fazendo esse fluxozinho, entendeu? Então, é muito importante esse trabalho hoje dentro das empresas. Muita gente, eu sei que tem as margens de lucro no seu negócio muito alto, certo? E às vezes não leva em conta aquele 0,5 que você pode ganhar mais ali no mês, em cima de um fluxo de caixa, aquele 0,4, aquele 0,6 a mais, certo? Mas quando a gente trabalha ali com 0,6 em 10 meses, a gente está falando de 6% a mais do que ele está pegando, entendeu? Então, do mesmo jeito na pessoa física, né? Então, só entrando rapidamente nessa parte de pessoa física, muita gente está lá no CDB, num banco, certo? Aí aplicou no CDB, vamos supor 90% de CDI, ele não sabe que existe dentro do banco lá uma aplicação que é isenta de imposto de renda e que ele não precisa pagar o imposto quando sacar, que é em torno de 20%. E os riscos são os mesmos produtos, praticamente os mesmos produtos, com os mesmos riscos, certo? E que ele pode economizar de cara só por trocar. Ah, vou sair de um CDB para um LCA, um LCI. De cara ele economiza 20% de imposto. Isso é muito dinheiro, entendeu? E que nunca, nunca não. Eu vou dizer assim, é muito difícil, certo? Você tá lá com um bom dinheiro na poupança, vamos botar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na poupança, e um gerente pegar o telefone e ligar para ele. Senhor, vamos sair da poupança? Vamos aqui sair de 6% ao ano na poupança e vamos passar aqui para um Tesouro Nacional a 11% ao ano? Vamos passar aqui para uma LCA a 10,5% ao ano? Então é muito difícil ter esse acompanhamento por parte de um gerente, como hoje se tem quando com um assessor de investimentos, que é muito mal trabalhado ainda no Brasil. Assim, infelizmente, profissionais capacitados como a gente no mercado, no Brasil, vamos colocar aí, tem 3, 4 mil profissionais como esse,
E quando você vê Estados Unidos, a gente está falando ali de 500 mil profissionais como esse. É uma disparidade muito grande. Então, as pessoas, do mesmo jeito que tem um arquiteto para fazer um projeto na parte de... quero bolar um projeto de arquitetura na minha casa. Ele precisa de um arquiteto para guiar para ele. Mesma coisa de um médico. Chega lá, eu estou doente, ele precisa consultar e saber o que é que está se passando. Mesma coisa nos investimentos. Tem que procurar o profissional. Tem que procurar saber se ele é certificado, se ele tem a certificação no mercado para poder estar atuando ali por trás daquela mesa e estar falando tudo isso, como eu estou falando hoje aqui para você. Tá bom, Igor. É muito assunto, né? É muito Educação assunto. financeira vai além de fluxo de caixa. Né? Vai muito além Enfim, disso, com certeza. Mas muito obrigado por tua presença aqui. Foi um prazer te entrevistar, te conhecer. Volte mais vezes aqui no Conta Mais. Com certeza. Eu que agradeço e quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, entrando no nosso site, o www.sirinvestimentos.com.br. A gente trabalha muito a parte de educação. A gente acredita que sem a educação financeira a gente nunca vai progredir nessa parte dos investimentos. Então, o cliente hoje, quando entra no nosso escritório, ele tem que passar pela parte educacional, para depois que passar pela parte educacional é que ele vai realmente para os investimentos, entendeu? Para poder ele conhecer o que é que ele está fazendo. Isso é muito importante. Tá bom. Tá certo? Valeu, então, Valeu. Igor. Você de casa, muito obrigado pela audiência e até um próximo Conta Mais.